Vamos então para o versículo 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Amém. Irmãos, quando nós passamos o primeiro terremoto, o pós-terremoto é algo tão estressante, é tão cansativo. Uma semana do terremoto, o nosso corpo, quando leva, já é natural, isso é científico, quando ele leva um susto, ele descarrega uma adrenalina, faz a gente automaticamente agir em defesa da gente mesmo, ou correr, ou se proteger. Isso é normal. Passado esse susto, essa adrenalina foi carregada, aí falta. Aí você começa a tremer, porque está faltando alguma coisa no seu corpo. Foi muita coisa para um lugar, só para o outro. Então, na hora do terremoto, você leva um susto, você tem que agir, você tem que correr atrás de filho, você tem que ver mãe, você tem que ver tio, você tem que ver os irmãos, né, pastor? Tem que ver as ovelhas, tem que ver a igreja como ficou, tem que ver tudo. É muita coisa. Então você está ali, na adrenalina. A hora que as coisas se acalmam, alguma coisa vai ficar faltando. E essa é uma hora perigosa. Nós sabemos disso por experiência própria. Uma semana depois daquele terremoto de 95, eu e meu esposo largamos aquela cidade com uma febre de 41 graus. Nós não estávamos doentes. É estresse pós-terremoto. Muitas pessoas vêm a falecer. Quero deixar isso até como um ensino para a igreja. De terremoto, fuja para abrigos. Não durmam no carro. Se uma noite, né, o irmão teve experiência, né, dormir no carro, você pode suportar. Mas, dependendo da posição que você vai ficar, a sua circulação vai ficar muito ruim, é muito perigoso. Pode dar problemas de embolia, infartos e derrames. Então, não durma em automóveis, não durma em carros. Vá para um lugar onde você possa se deitar realmente. Né? Bom? Então, ensino para a igreja, pela experiência. Nem passamos. Então, é um momento muito estressante. Mas o Senhor, Ele vem aqui nos ensinar, né? Ele vem nos dizer que será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Quando nós viemos para cá, um ano depois, irmãos, aquele foi um momento tão estressante, um recomeçar a nossa vida. Há uns anos nós já temos amor de casado, esqueci. 23? Ai, desculpa, né? Esqueço mesmo. 23 anos, então a gente não tinha tantos anos assim de casado, talvez era uma fase crítica para nós, e sem Deus estar ali com aquele que realmente nos unia, né, nos fazia realmente, nos convencia do que era ser uma só carne. Então a gente passou um momento muito difícil naquele recomeçar, foi muito complicado. E nós chegamos ao ponto assim até mesmo de pensar em nos separar. E quando chegou nesse ponto de nos separar, né, nós estávamos no trâmite de fazer renovação de passaportes. Então eu, né, falando para ele, vou embora. E toda hora, né, meu marido me ama muito, viu? De verdade, ele me ama muito mesmo. Eu dou glórias a Deus todo dia pela ele. Porque eu era muito mimada e muito manhosa, e eu falava assim, qualquer coisa que ele me aborrecia, eu vou embora. E ele falava, não, mozinho, fica comigo. E eu, vou embora. Um dia, irmãos, eu estava tão insuportável, que eu falei, vou embora. E ele falou, tá bom, pode ir. E aí eu fiquei agora. Tá bom, orgulhosa. Tá bom, vou embora. Tô indo. Cadê os passaportes? Não tinha. Tudo sem visto, não tinha nada. E nesse tempo, irmãos, eu bebia muito. Você olha para mim hoje e fala, não acredito. Eu falo, mas acredite. Eu bebia dia e noite sem parar. A bebida para mim tinha gosto de água. Eu nem sentia. Então ele, para poder me acalmar, ele já chegava em casa com as latinhas. Verdade, irmãos. Não estou mentindo, não. Não estou falando isso para a glória de Deus. Daqui a pouco eu conto para a glória de Deus, amém? Amém? Mas é para que os irmãos conheçam e saibam de onde nós viemos, o que Deus fez na nossa vida. Amém? Os irmãos entendam que há um propósito debaixo deste céu. O livro de Eclesiastes
Eclesiastes são 12 capítulos. Eu estudei o mês passado inteiro. E Salomão, no decorrer da vida, porque ele escreveu esse livro já na velhice, ele chega à conclusão, dizendo que nada vale a pena debaixo desse sol, a não ser crer em Deus. O sábio dos sábios. Então, voltando à nossa história, meu marido chegava em casa com as latinhas para me deixar um pouquinho mais alegre, mas chegou um ponto que nem mais me alegrava. Aquele vinho já não me trazia mais alegria que antes ele conseguia ir levando, né? E ele vivia junto comigo. Ele fumava, bebia, falava bobagem, e a nossa vida era assim. Era assim. E foi num ponto desses, em que acabou. Todos os recursos, nós não tínhamos mais de onde tirar a alegria para a nossa vida, que Jesus entrou na nossa história. Não dá tempo de contar todos os detalhes, mas foi muitos detalhezinhos que o Senhor foi, nossa, meu Deus, foi ali cuidando, mas cuidando de detalhe pós detalhe até entrar na nossa casa. E quando o Senhor entrou na nossa casa, irmãos, no dia eu encontrei umas servas do Senhor, fui buscar o meu passaporte, cheio de orgulho, falei, pronto, agora chegou ao fim, meu marido já não me quer mais, eu adorava ele, mas orgulhosa demais, falei, bom, agora ele não tem mais paciência comigo, acabou, eu vou embora mesmo, para ele ver que eu faço. Assim, era assim, falei, eu faço. Ai, Jesus, acho que eu olhava aquilo assim, não sabe o que vem depois da curva. Ela não sabe quando ela fizer aquela curva o que vai acontecer com ela. E eu encontrei ali uma serva que falou assim para mim, me deram carona até o lugar onde eles tiravam o passaporte, e Deus usando aquela pessoa, eu ia descer do carro, ela falou, você vem aqui todo ano tirar o passaporte? Eu falei, venho, né? Todo ano, era todo ano. Ela falou, pois hoje Deus vai cair o passaporte seu e das suas filhas com 3 anos. E eu olhei para ela e falei, tá bom. E eu pensando dentro de mim, coisa inútil. Para que eu vou querer 3 anos? Se eu vou ter passaporte, vou embora daqui a pouco, semana que vem, com as crianças. E nós fomos lá, e quando eu peguei os passaportes, estava lá 3 e 3. Temos 3 anos e 3 anos. Voltei para casa e uma vizinha havia me emprestado um filme, A Vida Pública de Jesus. Nós aqui já assistiram. É um filme lindo. E quando eu assisti esse filme bebendo, e no final desse filme havia um apelo. Eu me prostrei diante da televisão. Eu não sabia que eu estava me prostrando diante de Deus. Mas eu clamei a Deus naquela hora. E eu disse assim, Deus, se o Senhor é esse Deus mesmo que eu vi nesse filme, essas palavras comoveram meu coração, se o Senhor é esse Deus mesmo, faz alguma coisa, porque eu não consigo voltar atrás. Eu não consigo voltar atrás para dizer para o meu marido que eu amo ele, que eu quero ficar. Meu orgulho era grande demais. Precisava Deus enviar um anjo com esse padrão para quebrar aquele negócio todo. E foi o que Deus fez. Quando eu encontrei aquelas mulheres, quando elas se despediram de mim, eu já estava saindo, ela me entregou um cartão e falou assim, olha, nós vendemos CDs, Bíblias e oramos por você, se você quiser, nosso cartão. Eu falei, tá bom, levei, passou-se uns dias no meu coração assim, eu falei, eu acho que eu vou ter que ligar para essa mulher rezar para mim. Eu já não me lembrava mais do que eu tinha aprendido quando eu era criança, era muito pequena. Então eu falei, vou ter que ligar para essa mulher rezar para mim, porque só a Deus agora. Graças a Deus, meu socorro só podia vir do Senhor. E aí, nós brasileiros, né, temos desde crianças, assim, a sementinha, né, ela precisa ser regada, né, e a fé precisa crescer. Então eu liguei, e quando eu liguei, ninguém atendia, e passei o outro dia também, ninguém atendia, e chegou uma hora, eu era muito nervosa, muito irritada, era pavio assim, ó, quase nada. Agora Jesus está me esticando, né? Jesus está me esticando no meu pavio, assim, e na hora que eu penso que vai explodir, não acontece nada. Na hora que eu penso
falou, não, Jesus dá um jeitinho nele. Então, eu já, no terceiro dia, eu já estava assim, Deus, eu vou ligar. E se essa mulher não atender o telefone, eu não vou ligar nunca mais. Ai, que atrevida. Mas Deus é tão bom, irmão. Deus é bom. Deus não, ele não olha, ele não vê isso como uma maldade, nem nada. Hoje eu vi que era um atrevimento. Mas eu estava na ignorância. Deus não levou isso, né? Então, eu liguei, o telefone tocou, a mulher atendeu. Nem acabou de tocar, parecia que ela estava esperando. Estava mesmo. Porque ela havia trancado a porta dela. E o Senhor falou com ela, abre e atende rápido esse telefone, pessoa que vai ligar. Está com pressa. E ela, muito obediente, muito sensível à voz do Senhor, abriu a porta e já entrou. E quando ela voltou, o telefone estava tocando, ela alô. Foi assim. E ali, você sabe que Deus fala com quem não tem fé. A palavra do Senhor diz que nós não lançamos, para não lançarmos pérolas a porta. Deus só fala, irmãos, quando uma pessoa ainda não tem a Deus, não conhece a Jesus, ele fala, ele usa a boca de um profeta para falar quando ele realmente tem um plano e um chamado para aquela vida. Por isso eu quero te dizer que se Deus já falou com você, já usou a boca de um servo, uma serva para falar com você, saiba que Deus tem um propósito tremendo na sua vida. Porque quando eu peguei aquele telefone, eu falei, eu sou fulana de tal, que peguei carona com você outro dia, eu queria que você fizesse essa, aí eu olhei assim no cartãozinho, oração para mim, e ela começou a falar em línguas. Eu falei, ai Jesus, essa mulher doida, meu Deus, o que é isso? Não está me entendendo nada. E ela começou a falar em línguas e rodar do outro lado, e aí ela começou a traduzir aquilo, falando que Deus estava enviando anjos, que ela via minha porta se abrindo, que os anjos já vinham mesmo com a espada, vinha cortando. Naquela hora eu caí no telefone, eu caí de joelhos, era como se eu pudesse ver toda aquela visão que ela tinha, aquela coisa tremenda. E Deus está cortando o laço, hein? Seu casamento era para acabar essa semana. Você estava querendo, seus planos eram ir, mas Deus estava para poder ficar, e foi falando. E ali ela falou, se você quiser, nós temos culto sábado e tal. Eu falei, tá bom, eu só chorava, muito obrigada, desliguei o telefone e fui limpar minha casa, não me lembro, nem escrevi mais nesse dia. Eu só sei que o meu marido, nesse dia, essa parte do testemunho, eu sempre gosto, mas eu vou contar para vocês. Ele conta que nesse dia, ele já estava tão desanimado, mas era tanto desânimo de entrar dentro de casa, que eu era uma mulher chata. Eu era uma mulher irritante, murmuradora. Se entrasse e falasse, oi, eu falava, oi o quê? O que foi? Se ele não falasse, eu falava, o que foi? Por que você não está falando comigo? Então, ele disse que aquele dia ele chegou na porta assim, ele parou e falou, eu não tenho vontade de entrar em casa. Mas ele entrou. E não tinha outro lugar para ir. Ele entrou. E quando ele entrou, o susto dele foi tão grande, ele pensou que ele quase que correu, irmão. Eu lembro daquele dia. Inesquecível. Ele falou, amor, eu sempre chamei ele de amor. Ele, meu Deus, o que aconteceu? Amor, aconteceu algo incrível. Eu conheci umas pessoas, elas são de Jesus, e eu quero ir para a igreja. Tá bom, você pode ir, eu não vou. Eu não vou não, mas você pode ir. Não, né? A palavra fala, aqueles que não são contra nós, mas são por nós, né? Amém? E eu fui, irmãos, eu fui num sábado para a igreja. Quando eu voltei a casa, ele imediatamente, sua cerveja está na geladeira. Eu falei, não quero. Ele, falei, não quero. Ai, me dá um enjoo só de pensar. Ele ficou assim muito assustado. Aquela cerveja que estava na geladeira depois de 3 dias foi pro lixo, porque ele nunca mais bebeu. Saudar o Senhor, glorificar o Senhor, porque foi uma libertação, foi uma libertação, irmãos, que nem eu sabia que eu
tinha recebido